Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o pastor Wesley Anselmo, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, tá certo? Quero agradecer a você que faz o nosso canal acontecer, você que está sempre conosco, que nos acompanha por aqui, certo? É um grande prazer estar contigo. E hoje, vídeo novo em nosso canal, o tema é o que você já viu aí, é um tema quente, chega a ser até mesmo polêmico. Profecia para casamento existe. Quero lembrar a você que nós estamos em uma série de vídeos sobre namoro, noivado e casamento. Esse é o segundo vídeo. Todas as semanas nós colocamos aqui os vídeos da nossa série, sempre às terças-feiras. Mas veja bem, vamos ao nosso assunto aqui do vídeo. Profecia para casamento existe. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu creio que o dom de profecia permanece vivo, ativo no seio da igreja, certo? Eu não concordo com a polêmica que foi levantada, por exemplo, pelo teólogo Benjamin Warfield, de que os dons cessaram e ficaram presos ao tempo dos apóstolos, né? Que os dons não acompanham a caminhada da igreja, que os dons morreram com a morte dos apóstolos. Não, de maneira nenhuma. Eu concordo pelo ensino bíblico, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13 e outros textos, que o dom de profecia e os dons espirituais permanecem ativos até hoje. A própria história da igreja testemunha isso. Mas, e quanto à nossa pergunta, existe existe profecia para casamento? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Os jovens, quando você fala sobre namoro, casamento, e sempre surge essa pergunta em palestras, em estudos bíblicos, em aconselhamentos, e a gente sempre responde biblicamente. Veja bem, quanto a isso, é primeiro a gente observar duas questões em relação à profecia. Primeira coisa é o propósito da profecia. A Bíblia diz, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, deixa eu procurar para nós aqui, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, a Bíblia diz da seguinte forma: mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. E ainda o versículo 4 diz uma coisa interessante: o que fala em língua edifica a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Então é necessário que nós venhamos entender que o dom de profecia, que a profecia é uma mensagem de Deus para a exortação e encorajamento da igreja, do corpo de Cristo. Então a profecia ela acontece no contexto do corpo de Cristo. Ou seja, não é regra que a profecia deve servir para um direcionamento individual, pessoal de alguém. E se acontecer, é uma exceção. E essas exceções são raríssimas. O que eu estou dizendo é o seguinte: por razões bíblicas, pelo que a Sagrada Escritura diz, o propósito da profecia não é direcionar casamentos, não é unir pessoas em casamentos, não é confirmar um possível casamento. Não, esse não é o propósito. O propósito da profecia é edificar a igreja, o corpo de Cristo. Entende? Agora, pode ser que alguém receba uma profecia para casamento e que Deus venha confirmar dessa forma o casamento de alguém. Eu diria que isso seria uma exceção raríssima. 1 em 1 milhão? 1 em 10 milhões? Ou mais, né? Mas sempre uma exceção. Não é regra. O propósito da profecia não é para direcionar casamentos. Então, eu sei que muita gente que me assiste casou por conta de uma profecia, muita gente que está namorando já recebeu uma profecia, está crendo nisso, certo? Eu não quero atacar a sua fé de maneira nenhuma, mas o ensino bíblico nos mostra que não existe profecia para casamento. E se acontecer, é uma exceção muito rara. Outra coisa que a gente deve observar quanto às profecias
eu leio até para você aqui 1 Coríntios 14, versículo 29, é que a Bíblia diz da seguinte forma: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros, esse outros aí é a igreja, viu? É a profecia no contexto do corpo de Cristo, da igreja. E os outros julguem. Então, veja bem, a Bíblia não me manda crer cegamente em uma profecia. Não é porque alguém está profetizando, e porque ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eu devo logo crer naquela profecia. A Bíblia não me manda agir dessa forma. O conselho das Sagradas Escrituras é: quando alguém profetizar, julguem. Então a profecia, ela deve ser julgada. Julgada com base em quê? Julgada pelo crivo da Escritura. Então, a profecia, ela nunca deve estar acima do que diz a Escritura. Deve se julgar com base na Escritura. E outra coisa também, que é um dos motivos pelos quais a gente deve julgar a profecia, é que muitas vezes a profecia, ela pode ser procedente do bom desejo do coração do profeta. Ora, o irmão que vê na igreja 2 jovens, o rapaz lá serve a Deus, canta no louvor da igreja, ou se a sua igreja tem vocal, canta no vocal ou coral, e ele é um jovem, ele prega, né? É um rapaz mesmo de Deus. Aí ele vê uma moça, a moça é de Deus, serve a Deus. Então, aqueles 2 são amigos, os 2, né? O rapaz e a moça são amigos. O irmão fica olhando ali e o coração do irmão já diz: esses 2 têm tudo para dar certo. Aí o irmão é profeta, vai lá, coloca a mão na cabeça dos 2 lá e profetiza: eis que eu te digo. Dá uma profecia para casamento. É uma profecia que surgiu unicamente do desejo do coração, do sentimento do coração e o sentimento de querer o bem para alguém, mas não é procedência de Deus. Então, veja bem, a gente deve julgar as profecias. Eu falo mais algumas coisas sobre essa questão. Geralmente, a pessoa que busca a profecia para confirmar o seu namoro, o seu noivado, para ver se dá para um casamento, na verdade, ela está insegura consigo mesma ou está insegura com o outro. Você concorda? Coloque aí no comentário. Ela pode estar insegura. Ela não tem segurança naquele relacionamento, ela não tem segurança talvez no outro, talvez em si mesma. Então ela precisa de uma profecia para confirmar o seu casamento. Essa insegurança pode não ser um bom sinal. Entende? Pode não ser um bom sinal. Você deve ficar atento. Qual é o nosso conselho? É o que a Bíblia diz. Quem quer sabedoria, vá atrás de profeta. Não, a Bíblia não diz isso. Quem quer sabedoria, vá bater lá na porta da irmã Florentina, que é usada em profecia, para lhe ajudar a tomar uma decisão. Não. A Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, que dá com liberalidade. Quer sabedoria para tomar essa decisão? Peça a Deus, Ele vai te dar. E entenda que Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você, Ele não esqueceu de você. Essa área é uma área que Deus também cuida das nossas vidas, tá certo? Esse é o nosso conselho, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz. Fique ligado, porque semana que vem, na terça-feira, temos vídeo novo aqui na nossa série sobre namoro, noivado e casamento. Para mim é um prazer estar contigo sempre.